Oi, gente, como prometido, hoje o assunto do vídeo é sobre burnout parental. Mas antes da gente falar sobre a parte parental, nós vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre a síndrome de burnout. Para quem não conhece, burnout é uma síndrome muito conhecida no mundo corporativo, porque é uma síndrome que envolve o estresse. Seria um estresse crônico, né? Então ele pode acontecer por inúmeros fatores e também por soma de muitos fatores. Então pode ser que não seja um ou outro causador do estresse, mas sim uma somatória da vida que o indivíduo está levando, né? Bom, como se dá esse estresse crônico? Esse estresse se dá por conta de um período prolongado e muito intenso de cansaço, né? E de um cansaço que não é cuidado, que não é olhado, que não é remediado, né? Então, depois de um período muito longo de cansaço, de esgotamento mesmo, físico e emocional, o indivíduo estaria dentro do chamado da síndrome de burnout, quando isso já se cronifica, né? Quando isso já passa para um estágio mais profundo, tá? Isso no mundo corporativo é muito conhecido, por conta das pessoas que trabalham demais e tentam associar as vidas pessoais junto, enfim, por inúmeros fatores. Quando a gente fala sobre burnout parental, nós estamos falando sobre os mesmos sintomas, porém falando na função do indivíduo dentro de casa ou fora de casa, sendo pai e mãe, tá? Por que a gente pode associar as duas coisas? Porque assim como na vida profissional, onde as pessoas exercem a função profissional, também na vida pessoal nós exercemos a função de vida pessoal, o papel social, que é ser mãe e ser pai. E isso também exige muita dedicação, muita disposição, né? E a somatória de muitos fatores, por exemplo, as mães que trabalham fora, ou as mães que ficam mesmo dentro de casa, que tem acúmulo de funções, ou mesmo às vezes a parte masculina, às vezes exercida pelo homem, esse acúmulo de funções realmente pode levar a um estresse crônico, ao chamado burnout parental, tá? Como que isso acontece, né? Como que a gente pode identificar quando isso já se tornou algo crônico, né? Primeiramente, quando a pessoa começa a se desgastar profundamente com a relação. Então, por exemplo, no caso do burnout parental, né, especificamente falando, quando o contato com a criança, o contato com o filho, às vezes adolescente ou até mesmo adulto, se torna desgastante. Quando aquele contato já está numa situação de desgaste, né, onde a gente não vê mais situações leves, e sim todo tipo de troca naquela relação é desgastante. Depois, o indivíduo também possui pensamentos e sentimentos de, além de muito negativos, vontade de desistir, né? Vontade de eu não sirvo mais para esse papel, vontade de abandonar tudo. E isso realmente pode acontecer como um terceiro estágio. O distanciamento, além de emocional, ele pode ser físico. Ou seja, isso pode levar ao divórcio, sim. Pode fazer com que a pessoa queira distância daquilo que ela considera estar sendo o causador do estresse, tá? E aí, a gente olhando para tudo isso, a gente começa a pensar quais são as consequências disso dentro da família. Por quê? Porque a gente considera que, principalmente nos primeiros anos, esse ambiente familiar é muito importante para o desenvolvimento da criança. Tanto o desenvolvimento emocional, cognitivo, social, enfim, o desenvolvimento social como um todo, né? E aí, diante de uma situação onde as relações estão muito pesadas, estão muito desgastadas, as possibilidades de ter uma relação com mais violência, comportamentos agressivos, mais impaciência, onde não há disposição para o diálogo, onde não há abertura para uma comunicação não violenta, onde não há aquele tempo de troca, né, aquele tempo de ensinar e aquele tempo de amar. Então, olhem todas as consequências que pode trazer um esgotamento, um cansaço não cuidado, né? Eu trouxe para vocês algumas situações, pensando alguns exemplos de sentimento, de sensação, mas claro que isso é muito individualizado, isso é muito subjetivo, né? E qual foi o meu intuito em trazer para vocês o assunto? Porque a gente sabe que uma grande maioria das mães
sentem-se muito cansadas, e assim como uma grande maioria dos pais também, muito cansados em exercer uma ou várias funções durante o dia, principalmente agora nesse período que nós estamos vivendo, que é o período da quarentena. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, se você está nessa situação de muito cansaço, não deixe isso se agravar, não deixe isso se prolongar. Procure ajuda, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional, para que isso não evolua. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho, estou à disposição para maiores dúvidas e compartilhem com as pessoas que vocês acham que é válido saberem sobre esse assunto.